Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, e com muita satisfação que cumprimento a todos vocês através da abertura de mais um novo trimestre, agora se tratando do último trimestre do ano de 2019. Estudaremos a lição de Esdras e Neemias. Com certeza passaremos grandes momentos juntos, analisando temas tão gostosos relatados na história desses personagens, dessa obra de Deus incluída no cânon sagrado. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudarmos novas lições, aprofundando do conhecimento sagrado da Tua santa e bendita palavra. Fortaleça a nossa fé, encha-nos do conhecimento da Tua palavra, não só para compreendermos, mas termos condições de praticar e de transmitir àqueles que nos cercam. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Evangelho segundo Esdras e Neemias. Um título feliz colocado aqui pelo autor da lição, porque realmente foi graças ao trabalho de Esdras e Neemias, um trabalho de evangelismo realmente, é que aquelas ovelhas que ficaram para trás na Babilônia, e com o compromisso mais sério de todos, que seria prioridade tão quanto a construção do templo, seria a restauração da cidade. E nesse trabalho, fruto desse evangelismo de Esdras e Neemias, que esse propósito conseguiu ser alcançado. Veja que Jeremias, no capítulo 25, verso 12, aponta que o cativeiro duraria 70 anos. Ou seja, considerando o tempo histórico contado da época, então, e quando de fato aconteceu a invasão de Babilônia no reino de Judá, e consequentemente a primeira deportação de cativos, estamos falando do ano 607 a.C. Contando dessa data, aplicando 70 anos, chegaríamos ao primeiro decreto que concluiria esse cativeiro no final de 70 anos, ao ano 537 a.C. 70 anos completos. Só que, segundo a história, tanto no relato bíblico como de fato na história dessas nações, sabemos que aconteceram 3 decretos. Se o primeiro decreto, o de Ciro, já dava plena autonomia para eles voltarem e reconstruírem o templo, a cidade, os muros, etc., por que então aconteceram 3 decretos? É o que nós estudaremos nessa lição. E tudo o que aconteceu nesse período todo. Em suma, sabemos que esses 3 decretos, o de Ciro, no final dos 70 anos, o de Dário e o de Artaxerxes, filho do grande Assuero, esse último decreto foi em 457, irmãos. Nós estamos falando de um período total de 150 anos, desde que iniciou o cativeiro. Ou seja, o cativeiro terminou com 70 anos, como previsto na profecia, a promessa de Deus foi cumprida, porque o decreto foi dado, mas nem todo mundo quis ir embora. E por que as pessoas ficaram? Aí precisou desse evangelho, desses indivíduos que surgissem mais tarde. Zorobabel, um descendente da tribo de Davi, foi quem liderou o grande grupo que desceu assim que concluiu os 70 anos, e com o propósito de reconstruir o templo, e logrou êxito, apesar de tantas dificuldades que ele enfrentou. Mas e a cidade, a autonomia, a soberania da região? Inclusive, Zorobabel aqui foi selecionado como um governador. E Ciro foi caprichoso em selecionar alguém da tribo de Davi. Veja que ele foi realmente alguém cuidadoso nesse sentido. Não teria rei mais dali para frente,
à exceção de muitos anos mais tarde, pela imposição romana, a dinastia herodiana surgiria, mas era uma dinastia completamente vassala aos cuidados de Roma, sob a estrita observação e fiscalização do Império Romano. Mas reinado normal mesmo, descendente da tribo de Davi, nunca mais. Zorobabel, evidentemente um servo de Deus, logrou êxito, conseguiu pelo menos a reconstrução do templo, enfrentou muita dificuldade para conseguir finalizar essa obra. E teve todo o apoio do reino persa, que havia derrubado o Império Babilônico e assumido o período em que faltava para concluir. Apenas 2 anos antes de completar os 70 anos de cativeiro, no ano 539 a.C., foi quando o Império Medo-Persa derrubou a Babilônia e assumiu o comando. E nesses 2 anos que faltavam para completar os 70 anos, o cativeiro babilônico aconteceu sob a administração agora do reino persa. No caso, aqui se tratando de Ciro. Mas, infelizmente, nem todo mundo abraçou essa graça concedida por Deus através de Ciro. Muita gente ficou para trás. Milhares ficaram para trás. E só daí a 80 anos é que definitivamente eles iriam, justamente após o evangelismo ministrado por Esdras e Neemias, que estaremos estudando no decorrer dessa lição. E o enfoque principal que nos vem em mente é que os desalentos são oportunidades de mudanças. E nas decepções, nas dificuldades, nas experiências duras que a gente passa na vida, nós deveríamos focarmos em aspectos essenciais para o nosso crescimento, enquanto vencemos as crises pelo poder divino. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O primeiro tema deste 4º trimestre de 2019 aborda o seguinte: entendendo a história, Zorobabel e Esdras. O texto principal encontra-se em Esdras capítulo 1, verso 2, que diz o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Presta atenção nos detalhes profundos revelados na palavra de Deus, aonde esse indivíduo aqui, que era um rei persa, falando numa linguagem idêntica à de um servo de Deus. Em primeiro lugar, nós deveríamos entender que na ausência de um legítimo servo de Deus, no relato bíblico, nós temos provas, evidências teológicas, evidências bíblicas, de que Deus usou até jumento para conversar com quem deveria de fato ser servo de Deus, como foi o caso de Balaão. Agora pensa, se Deus usa até um jumento, se for preciso, para falar com alguém, imagine se ele não vai usar uma pessoa qualquer, que simplesmente ele vai lá, se apresenta como criador e mantenedor, aquele indivíduo aceita e Deus usa. Mesmo sem aceitar ser um servo de Deus, de forma provisória, acaba sendo usado por Deus. Como veremos aqui outros relatos semelhantes, dentro do contexto mesmo da lição, Artaxerxes foi um exemplo desse. Foi usado como instrumento nas mãos de Deus e nunca se converteu a Deus. Agora, aqui, nós não temos somente um exemplo da jumenta, como eu citei, mas temos um exemplo bem anterior a esse aqui, de Nabucodonosor. Nabucodonosor deu muito problema, mas acabou sendo chamado na Bíblia de servo de Deus. Então, esse indivíduo aqui também se tornou servo de Deus. Esses se converteram. Dentro do contexto bíblico, deixa claro, não fica a menor sombra de dúvidas. Agora, os demais não. Nós estaremos estudando um pouco mais adiante. Agora, fique atentos no que o texto bíblico está afirmando, onde está revelado aqui que Deus lhe deu
os reinos da terra, o domínio sobre a face da terra, ele tem consciência disso aqui, e de alguma forma houve uma comunicação de Deus com ele, porque ele estava muito convicto disso aqui. Seja através de profeta ou anjos, Ciro sabia exatamente o que era para ser feito, da forma que era para ser feito e por que estava sendo feito. E aqui ele apresenta outra missão, que prioritariamente ele deveria, Ciro, garantir êxito pelo menos na reconstrução do templo. E isso aconteceu. Ele não seria responsabilizado por não conseguir todo o projeto. Por quê? Porque Deus sabia que tinha mais coisa pesando. Lembra que lá no Apocalipse, tratando do último período da igreja cristã, o estado mais grave do relato bíblico, profético e escatológico, aparece um tal de morno, que Deus está a ponto de vomitar. Pois é os mesmos que ficaram para trás ali, pessoas muito importantes, que resolveram ficar mais 80 anos, até o ano 457. Gostaram demais do cativeiro. Nasceram sob cativeiro e ficaram muito felizes ali. Porque os antigos já tinham morrido tudo. Dos antigos, a relação bíblica que nós temos, que teria morrido 4 anos depois do final do cativeiro, e morreu lá no cativeiro, nem voltou para trás, foi o profeta Daniel, aos 90 anos de idade. Morreu no ano 533 a.C., 4 anos após o fim do cativeiro. Não se consta relato de que ele tivesse, até pela idade que ele estava, que ele tivesse conseguido retornar lá para Judá. No segundo tema, nós temos o primeiro retorno dos exilados. Aqui então tratando do maior grupo que voltou, sob a liderança de Zorobabel, um descendente da tribo de Davi, e que se tornou também o governador de Judá. Libertos e apoiados pelo Império Persa, sob o comando de Ciro. Isso aconteceu no ano 537 a.C. para o ano 536, onde desce esse grande grupo de judeus indo para sua terra. E não só foi permitido, autorizado completamente a reconstrução da cidade, templo e tudo, como foi dado presentes, dinheiros, ofertas, etc., apoio logístico, tudo o que precisavam foi colocado à disposição. Mas, infelizmente, só o templo foi reconstruído. Muita coisa ainda aconteceria, muito mais do que se passou de cativeiro, porque o cativeiro foram 70 anos, e mais 80 anos se gastaria para que esse objetivo pleno, decretado por Ciro, pudesse acontecer. E para entendermos melhor tudo isso, entraremos no terceiro tema, que trata resumo dos reis e eventos. Analisando Esdras capítulo 4, verso de 1 a 7, temos aqui como entender basicamente essa estrutura dos reis persas. A lista começa com Ciro, que no ano 537, usado por Deus, dominou o Império Babilônico. O próximo seria Ciro II, o Grande, que governaria de 559 a 530. O terceiro, Cambises II, de 530 a 522 a.C. O quarto rei seria Dário I, de 522 a 486. Esse Dário aqui, inclusive, no ano 519, estenderia um segundo decreto reconfirmando o decreto de Ciro, para que pudesse acontecer, e também não adiantou. Depois viria Xerxes I, que é o mesmo Assuero lá de Esther, lembra? Pois é. E o seu filho, Artaxerxes I, esse sim, de 465 a 424, no ano 457 lograria êxito com um decreto definitivo que conseguiria, fruto da parceria do evangelismo feito, empreendido com Esdras e Neemias, conseguiria êxito em passar a rapa dos judeus que estavam ainda no Império Persa, antigo Império Babilônico,
e conseguiu levar todo mundo embora definitivamente e, enfim, dar início à reconstrução da cidade de Jerusalém. Que, inclusive, esse ano 457, ano oficial da reconstrução da cidade, foi o ano de partida da contagem dos 2.300 anos de Daniel, capítulo 8, verso 14. Futuramente estaremos estudando sobre isso também. O quarto tema, o segundo retorno dos exilados. Aqui já analisando Esdras, capítulo 7, verso de 1 ao 10, aqui chegamos ao ponto. 80 anos após a libertação oficial do cativeiro. Ano 457, Artaxerxes I, graças ao evangelismo e uma campanha muito forte feita com dois grandes servos de Deus. Esdras, que era um escriba, um descendente da tribo de Levi, um sacerdote legítimo, na descendência de Araão, irmão de Moisés. E aqui dentro desse contexto, observando o relato bíblico, nós chegamos aí a uma quantidade de 1.500 homens que, contando com mulheres e crianças, chegavam a uma população de mais de 6.000 pessoas que teriam ficado para trás nesse segundo e definitivo retorno dos cativos da antiga Babilônia, agora Medo-Pérsia, e voltasse para Judá. Só que no livro de Esdras, no capítulo 10, verso 18 ao 44, se você contar ali, você vai chegar a um número de aproximadamente 112 homens. Ou seja, eu não conheço nenhuma fonte histórica que tivesse ocorrido um volume tão grande de divórcios do que esse relatado na própria Bíblia Sagrada. E nós estamos falando de uma cultura que os indivíduos não tinham só uma mulher. A maioria praticava a poligamia. Então os efeitos desse divórcio aqui é uma coisa muito terrível. Porque as mulheres, independente se era uma, duas ou três ou mais, com seus filhos foram despachados para ir para suas terras aonde elas viviam, porque não eram judias. E aqui tinha, inclusive, levitas no meio dessa turma aqui. Irmãos, foi uma reforma tremenda o que aconteceu nesse relato. E só um trabalho do nível que foi feito por Esdras e Neemias, de levar mais de 6.000 pessoas a se reconsagrarem a Deus e de forma pacífica conseguir todo mundo continuar sendo adorador do Senhor, reconhecer as ordens de Deus com relação aos conselhos bíblicos sobre relação matrimonial, principalmente para aquela época, e chegar à conclusão que o melhor a ser feito era aquilo ali, aceitar isso de bom grado, mesmo com a boca amargando, sem se rebelar. Isso confirma que o trabalho de evangelismo empreendido por Esdras e Neemias foi de grande eficiência. Neemias, inclusive, era um simples copeiro lá no palácio de Suzã, nos dias de Artaxerxes I. Mas um homem de muita influência, e foi graças à influência dele, de Neemias, que Artaxerxes se derreteu pelo apelo de Deus no seu coração para que esse propósito fosse alcançado e proporcionasse esse homem, Esdras, um habilidoso escriba, que também era um sacerdote do povo judeu e evidentemente também de grande influência no palácio, para que Esdras e Neemias, esses dois, da estrita confiança de Artaxerxes I, que pudessem liderar esse grupo que desceria de volta a Jerusalém com um propósito maior, então, de novamente, com presentes, com bens, com ouro, prata e tudo o que fosse necessário, apoio logístico, apoio bélico, o que fosse necessário para reconstruir finalmente a cidade, os muros da cidade e, por que não dizer, a soberania patriótica desses judeus. De uma maneira ou de outra,
Finalmente, a vontade de Deus foi feita com relação ao seu povo. E agora era só eles se prepararem. Como disse o profeta Daniel, ao tratar desse assunto, para receber o Messias, ungir o Santo dos Santos e aguardar as novidades que o Messias traria, então, para o povo de Deus. Só no ano 457, 80 anos após o fim do cativeiro babilônico. Pense nisso, irmãos. Há lições muito profundas aí. Quinto tema, o decreto de Artaxerxes. Aqui então temos o terceiro decreto. O decreto de Artaxerxes. Por que 3 decretos? Analisem. Dentro de 80 anos, quantos reis passaram? E desde quando um rei chega e confirma tudo que o outro fez assim espontaneamente? Cada cabeça é um mundo. A ética vai da cabeça de cada governante. Então, decretos que realmente fossem pré-estabelecidos, automaticamente, se não cumprido por um governante competente qualquer que observasse que não havia sido cumprido, por algum motivo, pela própria competência em si, do dever, seja por apelo divino ou por conveniência nacionalista, eles restabeleceriam de alguma forma um posicionamento para que se fosse cumprido algo que fosse de certa importância, evidentemente, para aquela nação. Então, no espaço de 80 anos, 3 reis, 3 decretos. Todos num único propósito, que era o retorno dos judeus para sua terra e reconstruir o templo, a cidade, os muros e ter sua vida normal. O que evidentemente até 457 não tinha acontecido, só aconteceu aqui. Agora, qual era o interesse de Artaxerxes I nessa ocorrência, se ele não se converteu a Deus e não acreditava em Deus como Deus único? Porque a linguagem bíblica aqui, em todos os textos que nós podemos estudar, analisando inclusive no livro de Esdras, capítulo 7, do verso 11 ao 28, nós podemos ver várias vezes que ele comentava, o Deus de vocês, o Deus de Judá, o vosso Deus. Está na cara que ele respeitava, tinha medo, porque conhecia a história desse Deus. Ele nunca duvidou. E aí nós conseguimos ver o dedo de Deus através de Neemias, que era o copeiro, que estava sempre ali na sua presença, a contar as histórias, que todos esses reis adoravam escutar histórias antigas. E olha quantas histórias que Neemias não sabia desde que nasceu ali no Império Babilônico, que os seus pais contaram de maneira muito eficiente. Afinal, Neemias era um copeiro ali, mas era um descendente da tribo de Davi. Olha só de que nós estamos falando. Então era uma pessoa muito especial, que estava a serviço de Artaxerxes, e que conquistou o favoritismo, evidentemente, desse rei por amizade sincera e honesta, e era da estrita confiança do rei, e contando histórias fantásticas, não só do período do reinado de Davi, mas como do antigo Êxodo, mas como do antigo cativeiro egípcio, com tantos e tantos milagres que até ali já se tinha para contar. Inclusive dentro do cativeiro babilônico, quantas e quantas experiências extraordinárias vividas pelos hebreus, inclusive por Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Quantas e quantas experiências. Então, esse rei aqui, por mais que ele não acreditasse em um só Deus, mas ele temia esse Deus, como se fosse um Deus poderoso, maior do que os outros que ele já conhece. Mas ele era um politeísta. Ele nunca foi monoteísta, mas tinha respeito. E não queria, no momento daquele ali que o Egito, inclusive, estava prestes a rebelar, e justamente no ano 457, o ano desse decreto, era o decreto que o próprio Egito já estava se rebelando contra o domínio persa. Para agradar esse Deus dos hebreus, ele devolve eles, esses hebreus, ela arrumou um jeito
sob o comando de pessoas especiais e de sua confiança, fazer com que esses hebreus voltassem para sua terra, reconstruísse a sua cidade e, com o apoio da própria Pérsia, tivesse uma soberania que pudesse continuar servindo de alguma maneira, devendo favores, para apoiar, no caso de mais tarde, se precisasse em batalhas, etc., ter Israel como aliado da Pérsia. Então tem uma série de segundos interesses por trás dos bastidores que Artaxerxes não queria saber de encrenca com esse Deus que ele temia. Mas Artaxerxes primeiro nunca se converteu. Como eu disse na abertura, mas o propósito de Deus foi alcançado. Não importa se foi num servo ilegítimo, se foi através de um jumento, mas Deus alcançou o seu propósito. E se nós não pregarmos, se nós não falarmos, se nós não cumprirmos com a nossa missão, se for preciso, Deus vai falar para as pedras falarem. Lembra que Jesus uma vez falou isso? Se impedirem eles de clamarem agora, até as pedras clamarão. Quando Jesus estava sendo aclamado ao entrar em Jerusalém, lembra? Pois é. Ai de nós, se Jesus tiver que colocar alguma pedra para falar em nosso lugar. Ai de nós. Porque o preço que ele pagou no Calvário foi para que eu e você cumprisse com a missão que nos foi confiada. E não a ter que chamar pedra, ou jumento, ou pessoas que não tenham interesse algum em servir em espírito e em verdade. Que não acredita plenamente na sua obra. Mas se eu e você somos servos e servas do Altíssimo e temos esse compromisso com Ele, e é eu e você que temos que cumprir com essa parte da missão que Ele nos confiou. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, a importância da educação. Irmãos, aqui olhando para Esdras capítulo 7, versos 6 e 10, nós vimos que a instrução da palavra de Deus é a base, é o fundamento de toda a verdadeira educação. Uma pessoa instruída na palavra de Deus, ele trabalha debaixo de conselhos sábios e eternos. Ao olhar para isso aqui, nós temos que lembrar, muitas vezes ao estudar a Bíblia Sagrada, ao estudar esse relato histórico aqui, por exemplo, dá a impressão que Esdras vivia lá em Jerusalém normalmente, lá no reino de Judá, e veio para o cativeiro babilônico. Irmãos, nós estamos falando aqui Esdras em 457. Em 457, se ele nasceu nos dias da queda de Babilônia, ele estava com mais de 80 anos. Presta atenção, ele nasceu entre o desfecho do cativeiro babilônico para o cativeiro medo-persa. Esse indivíduo nasceu ali no Império Babilônico, irmãos. Agora dominado pela Pérsia. Era um descendente da tribo de Davi, mas nasceu lá naquela região. Como os egípcios que saíram com Moisés do Egito, não tinha nenhum hebreu legítimo, todos eram egípcios. E aqui nós estamos falando de uma população completamente babilônica, indo de volta para a Terra Prometida, ou nascidos na Babilônia, e os do período da Pérsia, nascidos lá na Síria. Uns nascidos no Iraque, outros nascidos no Irã. E sem falar em outros reinos também dominados, que antes Babilônia dominava e agora dominava a do Pérsia. Inclusive, cobrindo todo o Oriente Médio e o mundo conhecido daqueles dias. É muito sério isso aqui, irmãos. Esse indivíduo aqui, Esdras, se ele fosse se fundamentar as suas ações na educação que ele teve, da cultura que ele nasceu, do ponto de vista da fé, ele sucumbiria. O que sustentou ele foi a palavra de Deus, ensinada, a educação que foi dada para ele de seus pais, do sagrado escrito da palavra de Deus. Isso é que fez ele se tornar um investigador fiel da palavra de Deus e buscar sustento para a verdadeira fé e comungar verdadeiramente com o verdadeiro Deus em oração e alcançar todos os propósitos que ele conseguiu alcançar em sua vida. E conduzir os remanescentes do cativeiro babilônico de volta para a sua terra. Foi algo impressionante, irmãos. Lembrar que
a importância da educação, da palavra de Deus na vida de um ser humano. Pense nisso. É muito sério esse assunto. Sétimo tema: educação celeste. Olha o que temos aqui em Profetas e Reis, página 609. Esdras tornou-se um porta-voz de Deus, educando nos princípios do governo do céu aqueles que lhes estavam ao redor. Durante os anos restantes de sua vida, estivesse próximo à corte do rei da Média Pérsia, ou em Jerusalém, a sua principal tarefa era a de um professor. Enquanto comunicava a outros a verdade que aprendia, a sua capacidade para o trabalho aumentava. Ele se tornou um homem de piedade e zelo. Foi testemunha do Senhor ao mundo quanto ao poder da verdade para enobrecer a vida diária. Que essa seja a minha e a sua experiência também, querido irmão. Querida irmã. Dirija a nossa vida, Senhor. E nos fortaleça, nos dando poder para praticar com esta orientação, de nos sustentarmos na Tua palavra e sermos sustentados na luz do Teu Santo Espírito. Santifica-nos na Tua palavra, que a Tua palavra é a verdade. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.